galera do The Riders, eu me chamo Jimmy Chaar, sou motociclista natural de Recife, Pernambuco. Atualmente moro na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Rota obrigatória para as pessoas que vão para a Bolívia saindo por Corumbá ou indo para Ponta Porã saindo para o Paraguai. Bem, minha história no motociclismo começa no ano de 2008, quando, em virtude de uma crise financeira, eu tenho que deixar o carro de lado e comprar uma moto. Naquele momento eu tinha dinheiro somente para comprar uma Honda Pop 100, né? Desde então eu comecei a sonhar com outras motocicletas, como há de ser, né? Nós somos eternas crianças, o que muda é só o tamanho do brinquedo. Então eu dirigi a uma concessionária Yamaha para ver a recém-lançada Teneré 250, né? Uma moto sem dúvidas encantadora, aquela que então foi minha segunda moto, mas nesse momento eu ainda estava com a Pop 100. E coincidiu de o gerente da loja lá em Manaus, Shigeu, me convidar para um passeio de motocicleta, né? Atravessando, na época ainda não existia uma ponte sobre o Rio Negro, existia uma balsa, e eu fui passear com a minha Pop 100. Fomos lá para o outro lado do rio e demos uma volta de mais ou menos 100 quilômetros, né? E foi muito bacana, porque viajar em grupo foi algo que me surpreendeu, né? Eu já tinha viajado de mochila e sempre gostei de aventuras. Só que dessa viagem, uma lição me surgiu. O sentido de grupo. Nós somos seres sociais. Como já dizia Aristóteles, nós somos homo politikons. Nós necessitamos da sociedade. Por mais que muitas vezes a gente queira se portar como um eremita, um ermitão, que queira viver sozinho, que queira ter essa vida nômade, mas sempre necessitamos dessas pessoas. E ocorreu que no retorno dessa viagem, o pneu da Pop 100, minha nova Pop 100, furou 2 vezes. Imagino que na selva amazônica, numa rodovia asfaltada, tem que rodar 50 quilômetros. Pois é, os colegas fizeram isso. E fizeram 2 vezes, né? Foi algo para mim surpreendente. Nesse momento eu comecei a entender o espírito de grupo do motociclismo. E sem dúvidas essa necessidade de apoiar também os colegas que passam sempre nos locais onde eu estou, né? Em 2012 eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A situação já estava um pouquinho melhor, consegui tirar a tão sonhada Teneré 250. Com essa moto, Teneré 250, primeiramente eu fiz Peru e Chile, saindo pela cidade de Inhapari, no Peru, né? Enfim, saindo pelo Acre. Uma viagem sensacional, onde eu pude passar já um pouquinho de frio, na altitude de 4.780 metros, perto da cidade de San Antón, no Peru. Passei um perrengue tremendo, na época não tinha muitos equipamentos de proteção, algo que hoje a gente vê como necessário, por mais que a gente tenha colegas que gostem de viajar de calça jeans, mas uma calça de cordura, às vezes, ela te traz um conforto maior. Bem, e nesse momento fui até Chile, né? Até em Copiapó. Chegou lá, por um grande vacilo de querer colocar um óleo sintético na motocicleta, acabei não observando o nível do óleo, a vida é assim, a gente aprende às vezes com alguns erros. E quando eu cheguei na cidade de Copiapó, cadê o óleo? Acabou. Por sorte divina, encontrei lá 2 grandes amigos, motociclistas famosos do nosso país, que é o Sampaio, do Rio Grande do Sul, e um colega dele, já me lembro o nome, né? Um absurdo, enfim, de vez em quando batem esses lábios aí de esquecimento. E bem, encontrei aqueles 2 caras ali e eles estavam no stand do Dakar, né? E eles, quando me ouviram falar um portunhol, disseram assim: de onde você vem? Eu digo: eu venho de Campo Grande. E vocês? Nós somos do Rio Grande do Sul, enfim, uma cidade do Rio Grande do Sul. E ele me perguntou: você veio para assistir o Dakar? Eu falei: não, não estou sabendo nada de Dakar não. Pois é, o Dakar vai passar aqui amanhã. Eu falei: eu não acredito, né? Conversei com a minha parceira, com a minha grande garupa, e perguntei a ela: e aí, Rosa, o que você acha? Vamos ficar? É claro, vamos assistir o Dakar. Enfim, foi sensacional. Só que o problema da moto ainda existia. Eis que esse cara, Sampaio, lá do Rio Grande do Sul, Alexandre Sampaio, ele, engenheiro elétrico, mas sem frescura nenhuma, quase que desmontou o motor da minha moto. Não conseguiu descobrir a pane, enfim, mas pelo menos tirou algumas dúvidas, né? Porque nós motociclistas somos assim. A gente às vezes
escuta um barulhinho diferente, nós conhecemos nossa moto muitas vezes melhor do que nós próprios. Escuta um barulhinho diferente, bem, resumindo toda a ópera dessa viagem, que foi surpreendente, o rolamento do virabrequim tinha estourado. Mas isso não me fez desistir, né? A Porto Seguro, sem fazer merchan, ela só cobria 400 quilômetros, eu estava na cidade de Copiapó, no Chile, levei minha moto até Santiago e depois o meu corretor chega e me diz: Jimmy, vamos buscar tua moto em Santiago, no Chile. Eu falei, ó, que maravilha. Bem, essa foi uma viagem. A outra, Ushuaia, o grande desafio, o grande sonho que nós daqui do nosso país temos. E, aliás, motociclistas de todo mundo querem conhecer o Ushuaia. De novo, a Tenerezinha 2012, Tenerezinha 250, pegou a estrada. Fui de novo surpreendido pela ventania da Patagônia. Uma coisa de louco. Só que aí existe uma curiosidade. No meio dessa viagem conheci um canadense que ele viajava numa moto Honda NC700. E ele já estava voltando do Ushuaia. Eu perguntei, essa moto dá algum problema? E ele disse, só um. Vazamento da bengala direita. Pois é. E eu pensei assim, puxa vida, preciso de uma moto mais potente? Óbvio, a gente viaja com a moto que tem. O que faz o espírito do motociclista não é o tamanho da sua moto, mas sem dúvidas a sua vontade de viajar. Eu quis comprar uma moto maior. Dessa forma, peguei a Honda NC700 no ano de 2016 já, graças a esse incentivo desse canadense que estava com o retentor da bengala estourada, isso desde o Brasil, lembrando. Eu encontrei ele em Rio Gallegos, eu estava descendo, ele deve ter rodado mais ou menos 6.000 quilômetros com essa bengala estourada. É possível viajar, é possível a gente tocar. Muitas vezes um barulhinho ele pode te atrapalhar. Então beleza, fui ao Ushuaia, conheci o Ushuaia e sempre quis novos desafios, né? O que surpreende também no mundo do motociclismo é esse momento que a gente tem aqui hoje na cidade de Itajaí. Sem dúvidas, conhecer pessoas novas, conhecer grupos novos, conhecer pessoas que curtem o motociclismo, que vivem esse espírito, que tem um brilho no olhar quando a gente conta a história, o mesmo brilho que nós também temos quando ouvimos as suas histórias. Bem, dessa forma, a minha última grande viagem se chamou Expedição Sol que Me Faltava. Pois é, eu queria chegar na cidade de Santa Marta, Colômbia, né? Como minha garupa ela não conhecia alguns países, o que foi que eu fiz? Decidi sair pelo Paraguai, porque a fronteira com o Corumbá de vez em quando nos oferece alguns problemas, como demora. Bem, saí pelo Paraguai. Saí pelo Paraguai, rodei mais ou menos 1.500 quilômetros a mais do que se tivesse saído pela Bolívia. Passamos pelo Paraguai, norte da Argentina, fomos sempre apoiados por motociclistas nessa região e dessa forma chegamos ao místico Passo Rama. E eis que chegando nesse Passo Rama, por uma negligência, às vezes nós temos isso também, era 8h30, o sol estava se pondo e eu falei com a minha então companheira e disse a ela, vamos continuar. E ela sempre muito confiante no piloto. Uma boa garupa é aquela que confia naquele cara que está ali na frente. Não é aquela que simplesmente atura, mas aquela que confia. E ela sempre confiou. E nós fomos. E o frio começou a aumentar de forma surpreendente. Até então eu não sabia que motociclistas haviam morrido nessa região. E rodamos. Era mais ou menos 10 horas da noite, minhas mãos estavam congelando, até que eu vi no odômetro da moto, ainda faltavam mais ou menos 60 quilômetros para a cidade de São Pedro do Atacama. Bem, comecei a pedir a Deus para que me ajudasse, comecei a rezar com muita fé. E 20 quilômetros depois, mais ou menos a 40 quilômetros de São Pedro de Atacama, vejo uma placa de passo fronteiriço para a Bolívia. 10 horas da noite. E não tive dúvidas. Não me interessa quem estava lá dentro. Não me interessa se eram policiais, se eram... Enfim, não me interessava. Buzinei bastante. Até que eles saíram. Eu agradeço muito aos carabineiros do Chile. Policiais, militares exemplares, que ao ver nossa situação de extremo frio nos convidou para dormir dentro do passo fronteiriço, com ar-condicionado,
Nós estávamos a 4.600 metros de altitude, além do frio que era muito intenso. Só para terem uma ideia, dentro do passo fronteiriço fazia 0 grau. Lá fora, eu não ando nem com termômetro na minha moto, porque isso pode afetar significativamente o psicológico, né? Então não quis saber quanto tinha lá fora. Eu sei que dentro tinha 0 grau. Bem, dessa forma eles nos convidaram, nós dormimos lá dentro com ar-condicionado quente, nos ofereceram bolo, chá, conversaram sobre a viagem, depois nos deram de presente uma garrafa de vinho maravilhosa e no outro dia nós seguimos até Iquique. Bem, continuamos a nossa viagem, foi surpreendente, chegamos à costa peruana, que é uma região fantástica, pouco desbravada por nós brasileiros. Isso em verdade me chama a atenção. Nós temos muitos vídeos para o sul da América do Sul, são raros aqueles vídeos para o norte da América do Sul. Nós queremos conhecer sempre o ponto mais austral do mundo, o Ushuaia, mas às vezes nós desconhecemos Punta Galinas, que é o ponto mais ao norte da América do Sul. Assim como Cabo Branco, aqui em João Pessoa, na Paraíba, que é o ponto mais a leste, e o outro ponto que agora me falha a memória também, que fica mais a oeste, que fica lá no Peru. Bem, então continuamos viagem. A costa peruana é fantástica, o sul até Lima é muito mais lindo do que o norte. O norte ele tem um tráfego muito intenso, enfim, mas nós queríamos chegar à Colômbia. Sendo que na cidade de Camaná, no sul do Peru, conhecemos um argentino, Hernán, que na sua BMW GS 1200 Adventure, ano 2011, decidiu viajar conosco. Foi uma viagem muito bacana. E é muito interessante, de novo, essa situação dos seres sociais, né? Nós precisamos de alguém na nossa vida. E Hernán viajava sozinho, como muitos motociclistas. E me contava ele que apelidava o seu drone de Aníbal. E de vez em quando conversava com Aníbal. Também deu nome à sua moto, conversava com sua moto. E nesse período ele nos acompanhou. Chegamos ao Equador, um país sem dúvida sensacional, pouco falado no nosso país. O Equador, ele na altitude oferece rota de vulcões, algo surpreendente. É um país que contém que possui a metade dos vulcões da América do Sul, sendo que dessa metade, a metade, uns 20 mais ou menos, são ativos. E aí a gente pergunta para as pessoas, poxa vida, como é que é isso? Como é que vocês vivem assim? Não, tranquilo. Nós temos inclusive planos de contingência, caso algo aconteça. Entramos então na Colômbia, foi quando eu me dei conta, na cidade de Ipiales, que é fronteira com o Equador, que não tinha mais tempo. Pois é. Me lembro também de uma grande apoiadora de motociclistas na cidade de Trujillo, Peru, Evelyn, que nos dizia: eu não entendo vosotros brasileiros, não entendo vocês, né? Vocês passam sempre rápido. Aí eu digo, claro, porque a gente vive de férias, né? A gente precisa desses 30 dias de férias para fazer essa volta. Pois é, o pessoal viaja 600, 700 quilômetros num dia para chegar em Punta Galinas, né? Ou para curtir uma praia lá na Colômbia. Bem, e assim nós somos, né? Nós vivemos os 30 dias de férias. Quem consegue desapegar acaba vivendo mais tempo, né? Enfim, cada um com o seu tipo de viagem. Então chegamos nessa cidade e me dei conta que o tempo estava escasso. Então só fomos até Pasto, depois voltamos, uma viagem sensacional. Ficamos bastante preocupados com algumas autoridades policiais bolivianas, porque é muito comum pedir propina na região de Santa Cruz da Sierra até Corumbá. Mas utilizamos uma estratégia, minha garupa sempre ligava a sua câmera, a minha Action Cam, sempre que a gente chegava perto, e os policiais se melindravam com isso. Fica a dica aí para quem vai atravessar nessa região, né? Digo porque houve um caso de pedirem um suborno, uma propina, em virtude de excesso de velocidade, né? Isso foi contado pelo nosso colega lá, Buenas Rutas, da cidade de São Carlos, em São Paulo. Então, tiraram dele 500 bolivianos, mais ou menos uns R$280, né? E aí a que conclusão chegamos, né? Com essas viagens de moto, com essa parceria dos motociclistas. Bem, antes de tudo que isso é uma irmandade. São irmãos que, assim como o Gui, assim como o Miguel, que me recebem na cidade de Itajaí já pela segunda vez,
É uma energia que não tem preço, é uma energia inexplicável, é uma fraternidade muito grande, é uma família. Essa é a primeira conclusão. E a segunda é que a única certeza que nós temos na vida é a incerteza. E vivendo dessas incertezas, nós gostamos de passar a marcha da moto, nós gostamos de viajar, nós gostamos de conhecer lugares. Em relação à expedição Sol, o que me faltava, quase não vimos o sol. Em virtude disso, cheguei na cidade de Campo Grande, 2 dias depois já estava na estrada, entrei em contato com o pessoal daqui de Itajaí, porque eu precisava de mar. Precisava curtir um pouquinho dessa energia que o mar nos traz. Até mergulhei lá no Pacífico, na cidade de Trujillo, mas um frio do caramba, só para constar nas nossas histórias, né? Todavia, sol mesmo que é bom, quase não houve, né? Sempre muito frio, mas uma expedição, uma viagem muito top. Uma outra questão também que eu aproveito para expor aqui, é muito bacana quando os irmãos motociclistas dizem eu preciso de uma moto grande para viajar. Bem, minha primeira viagem, eu esqueci de contar, foi na Honda Pop 100. Isso não é nada para muitos motociclistas que viajam de Honda Bis, fazem, poxa, de CG 125, como nós temos lá o Musica, indo até o Alasca, enfim. Volto a dizer, tamanho de moto não é documento, e sim o que você tem em sua mente. Minha primeira viagem foi até a Guiana Inglesa na Honda Pop 100. Fiz mais ou menos 1.900 km, saindo de Manaus, Boa Vista e Guiana. Desde então a paixão só aumentou. Se eu tenho condições de viajar numa moto maior, eu viajo. Não que ela vá me trazer mais confiabilidade, mas sim que com certeza eu vou ter um prazer diferente. Posso voltar para uma moto pequena. O que importa pra gente é viajar. O que importa pra gente é desbravar. Nós brasileiros temos muito milindre com isso. Nós queremos sempre uma moto maior. Não precisa disso. Viaje com o que você tem. Viaje com o que você curte. E se precisar, nós temos muitos colegas apoiadores no Brasil que podem estar te esperando. Podem estar te esperando para você ficar no hotel, para você ficar na casa deles, para você ficar num camping. Tudo depende do seu estilo de viagem. Temos um grande apoiador no Brasil, um cara de muita energia na cidade de Sorocaba, Beda, a quem eu mando também um grande abraço. E, sem dúvidas, o prazer que nós temos é em viajar. Não temam. Lembrem-se, a única certeza que nós temos é incerteza. E dessas incertezas, tenha certeza que nós vamos ter sempre excelentes experiências. Cuide bem da máquina que você viaja, que você não terá problemas. Faça a manutenção necessária. Se quiser, confie em Deus. Se não acreditar em Deus, confie em si. Não negligencie. Se sabe que vai dar errado, se desconfia que vai dar errado, pare e pense. Se desejar continuar, continue. Você está assumindo seus riscos. A certeza que temos é da incerteza. E assim, eu agradeço a vocês aí pela atenção, porque sem dúvidas é o pouco que eu tenho para contar da minha experiência, né? De quase 10 anos no mundo do motociclismo. Eu espero que não acabe, porque essa fraternidade, ela é inigualável. Um moto abraço a todos, de Jimmy, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.